Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Resumo do livro. Parte 3. Livro 3. O Arquipélago. A narrativa da família Terra Cambará é retomada com o Dr. Rodrigo. Entrelaçada por reunião de família, que descreve a família se reunindo após a queda de Vargas, com Rodrigo à beira da morte em 1945, prossegue a história de Rodrigo e Toríbio. Depois de 2 infartos e sofrendo de edema pulmonar, Rodrigo passa o tempo todo acamado, com a amante num hotel da cidade. Ela veio do Rio de Janeiro por conta própria. E os filhos desentendidos. Floriano, o intelectual passivo, está apaixonado por Sílvia, mulher de seu irmão Jango, um homem simples. Eduardo milita o comunismo e ataca o pai até em praça pública, enquanto Bibi simplesmente se sente deslocada em Santa Fé com o segundo marido. Maria Valéria está cega e Flora mantém um casamento apenas de fachada com Rodrigo. A maioria do tempo, vêem-se discussões políticas entre Rodrigo, tio Bicho, amigo da família e confessor de Floriano, irmão Zeca, filho bastardo de Toríbio, que se tornou irmão marista, Terêncio Prates, sociólogo formado pela Sorbonne e estancieiro, acabando sempre na figura de Getúlio Vargas, que Rodrigo tanto defende. Rodrigo, enquanto isto, também desobedece às ordens de Dante Camerino, seu médico. Ele chegou a ter um encontro com a amante, e Floriano confessa a tio Bicho o que sente por Rodrigo. As anotações do caderno de pautas simples de seu filho mais velho, o escritor Floriano, também intercalam a história. Elas são um preenchimento de lacunas sobre acontecimentos menores da narrativa. Reminiscências de infância e adolescência, onde se lembra como se sentia por Rodrigo, o colégio interno onde era um dos amantes da mulher do diretor, eram ambos pederastas. Impressões sobre o dia a dia daquela reunião, memórias de quando era professor universitário de literatura brasileira em São Francisco, onde reencontra Mandy Patterson, a americana que namorava no Rio de Janeiro e o afastou de Sílvia. E aparece também um germe para o romance que pretende escrever, fechando 200 anos de história, que é, na verdade, a história da própria família Terra Cambará, dando caráter autobiográfico ao personagem, começando pela história de Pedro Missioneiro, uma que ele não chegou a conhecer, já que Ana Terra nunca revelou. O Deputado fala sobre Rodrigo em 1922, quando foi eleito deputado estadual Chimango. Mas a desilusão com o partido sofrida por ele e seu pai levam-no a renunciar ao cargo com um discurso inflamado na Assembleia Municipal. Passa então mais uma noitada no Rio e volta para Santa Fé. Ao chegar, discute política com os amigos e se prepara psicologicamente com o irmão para a revolução que ambos temem que virá. Lenço encarnado. Trata da Revolução de 1923 e a participação dos cambarás. Por causa das fraudes nas eleições estaduais, começa uma luta entre os borgistas, chimangos, situação inimigo dos cambarás, e as cisitas, maragatos, oposição, derrotados pela fraude, ironicamente com a participação dos ex-inimigos jurados dos cambarás. A revolução começa em janeiro e as tropas dos maragatos se reúnem, mas só partem com o consentimento e sob o comando de Licurgo, quando Alvarino Amaral decide lutar em separado. É um sinal das cicatrizes que ficaram da Revolução de 1895, quando a filha de Licurgo, seu sogro e um agregado morreram. A coluna dos Cambará leva Miguel Ruas, o promotor que nem sequer gaúcho era,
Liroca Quixotesco, Cacique Fagundes e Juquinha Macedo, dois chefes tradicionais, o primeiro morre, caboclos pegos no meio do caminho, vários dos quais morrem, Rodrigo, Toríbio e Licurgo. Eles marcham pelo estado andando mais que lutando, e por estas batalhas caem uns e tomam-se munição e outras coisas. Ruas morre na tomada de Santa Fé, e Licurgo numa das últimas batalhas, com Rodrigo ao seu lado, gritando por um médico, esquecido que ele mesmo era um. Por todo esse tempo, as mulheres e crianças ficam no sobrado. Flora, desesperada, mesmo conhecendo as escapadas do marido, incluindo Tony Weber, e Maria Valéria cuidando de tudo. A revolução acaba em novembro, com vários mortos e uma paz que manda que o governador reeleito Borges de Medeiros não o seja mais e outras concessões. Um certo Major Toríbio. Trata dos 3 anos seguintes, as revoltas contra o presidente Arthur Bernardes. Contra a vontade de Rodrigo, Toríbio se junta à coluna Prestes, mas ele só é visto mais ao final da história, que se passa à volta de Rodrigo, chocado pela morte da filha. Ele leva 1 ano para se recuperar em parte, e ainda é perturbado com a morte do pai. Mostra também a partida do quieto Floriano, já com jeito para letras, para estudar em Porto Alegre. Quando finalmente recebe as notícias de seu irmão, vindas de agora Tenente-Coronel Rubim, Rodrigo parte para o Rio e Toríbio é liberto da prisão. Chegando ao sobrado, Toríbio conta de sua experiência com a coluna Prestes, aos mais chegados, e como só se salvara de morrer porque um militar cuja vida Rodrigo salvou era o responsável pela execução. Mas foi preso ainda assim. É importante dizer também que, desiludido com a medicina após a morte de Alicinha, Rodrigo vende a farmácia e a casa de saúde aos médicos que o ajudavam, Dante Camerino e Carlo Carbone. Fecha o consultório e entrega a administração do Angico ao sogro. O Cavalo e o Obelisco. Narra a história da Revolução de 1930, mostrada desde poucos meses antes até poucos dias depois. À medida que a tensão cresce, nota-se a confusão de sentimentos sobre o Getúlio Vargas que Rodrigo desgosta e vem a admirar tanto mais tarde. Como o pai, Rodrigo é obrigado a se aliar com os antigos inimigos, lá com Madruga dessa vez, relutantemente. Floriano, já mais velho, parasitando de modo ainda mais relutante em Rodrigo e sentindo-se mal por isso, é obrigado pelo pai. Homem de paz, quando durante a tomada da guarnição federal de Santa Fé, o pai é ameaçado de morte por um homem que era amigo. Floriano não o mata em defesa do pai, mesmo depois que este já havia sido alvejado pelo tenente no ombro. Floriano foge então, sendo chamado de covarde pelo pai. O homem, tenente Bernardo Quaresma, estava acuado no escritório, não tendo sentido a explosão das granadas por estar acompanhado de um cachorro que depois assombrou Santa Fé. Rodrigo acaba por dar o primeiro dos tiros que mata este tenente, que era apaixonado pela mulher com quem Rodrigo estava traindo Flora na época, uma poetisa. Rodrigo passa a se atormentar pela morte de Quaresma a partir daquele dia. Depois, ele se encontra com Getúlio Vargas na estação, faz um discurso dramático e parte para o Rio de Janeiro. Noite de Ano Bom. É a narrativa de um único dia, 31 de dezembro de 1937. Começando com o enterro da mãe de Arão Stein, que se encontra na Guerra Civil na Espanha, financiado por Rodrigo. Eduardo, influenciado por Stein, já principia a militar o comunismo. Floriano se sente um covarde por não ter revelado a Sílvia seus sentimentos,
que agora percebe o quanto eram profundos ao vê-la no dia de seu noivado com Jango. Então se lembra do relacionamento com a americana no Rio de Janeiro que o afastou de Sylvia. Já aqui, a história se foca mais em Floriano que Rodrigo e mostra o quão corrompida foi a família desde 1930. O noivado realiza-se sob um clima pesado com Rodrigo defendendo, apesar de ainda não ter digerido, o estado novo de todos, inclusive seu irmão Toríbio. Cresce também o nazifascismo em Santa Fé. Corre tudo relativamente bem, exceto pelo desentendimento entre Toríbio e Rodrigo, até que alguém propõe um brinde a Getúlio Vargas e ao Estado Novo. Toríbio se revolta, faz um pequeno escândalo e sai com Floriano para um baile numa das favelas de Santa Fé. Tentando seduzir uma jovem mulata, mete-se numa briga com um outro pretendente. Floriano ainda ataca um de seus inimigos com uma garrafada, gesto que não pode realizar em prol do pai, mas muito tarde. Toríbio é ferido na virilha e se esvai em sangue, chegando morto ao hospital. No diário de Sylvia vem o preenchimento dos anos seguintes à tragédia, com impressões sobre seus sentimentos em relação a Floriano, quase idênticos aos que este sentia. O casamento infeliz e sem amor com Jango, as dúvidas quanto à sua religiosidade, a correspondência com Floriano, as confidências com e de Arão Stein, que volta da Espanha e é mais tarde expulso do PC, o que faz com que ele comece a enlouquecer, e Zeca, já usando o nome de irmão Toríbio. Lembra-se também da infância infeliz e como idolatrava a gente do sobrado, sentindo-se em incesto quando dorme com Jango. E registra as reações em relação à guerra, a volta de Pepe Garcia e o que Floriano lhe escreve dos Estados Unidos. Encruzilhada. O título define a situação em que a família e o país se encontram naquele final de 1945. Estão numa encruzilhada da vida. Começa a história com Arão Stein, enlouquecido pela expulsão do PC, se enforcando na figueira na praça central de Santa Fé. Em seguida, passa-se seu funeral e enterro. Rodrigo não fica sabendo, onde Rodrigo, Zeca e Roque Bandeira discutem mais uma vez. Stein é enterrado sem ter a alma encomendada, como todo suicida. No sobrado, Floriano se encontra com Sylvia, abraça e beija, mas ambos se separam e ela foge. Depois, ele e Sylvia têm uma conversa séria e ela lhe entrega seu diário para que ele o leia. Antes de lê-lo, Floriano tem a conversa definitiva no qual desabafa tudo o que pensava e sentia sobre sua relação com o pai, cortando definitivamente o cordão umbilical que o prendia, reconciliando-se com ele e consigo mesmo. Rodrigo, já liberado por Dante para voltar ao Rio, manda Sônia, sua amante, de volta antes e planeja romper com ela. Floriano sobe até seu refúgio no sótão e lê o diário de Sylvia. Sente-se afinado, inveja Zeca por ter com ela uma intimidade que ele nunca terá e finalmente lê a última frase onde ela revela estar grávida. Rodrigo e Flora ouvem isto e ficam felizes. Rodrigo prepara-se então para voltar ao Rio de Janeiro, mas morre antes. Seu funeral se processa como era de se esperar. Na noite de Ano Bom, acontece a festa tradicional. Morre Laco Madruga, vê-se todos os personagens por uma última vez e muito é revelado. Floriano planeja construir as pontes que ligarão sua ilha a este arquipélago de pessoas. E ao final, enquanto o neto de Alvarino Amaral, admirador do escritor e contemporâneo Floriano Cambará, compõe seu primeiro poema e pensa em se aconselhar com ele. Floriano escreve as primeiras linhas de seu romance catártico que contará a história de sua família,
as primeiras palavras de O Tempo e o Vento.